falava sobre bichos. Daqui a pouco nós vamos fazer esse número 100 do Bichos Curiosos. Já pensou? 100 bichos curiosos. Paulo Henrique falava sobre tudo e mais um pouco. Em quase 60 anos de jornalismo, ele contou muitas histórias, fez amigos, mas também colecionou várias controvérsias. Na teoria, a Constituição brasileira protege a liberdade de expressão, mas na prática há uma falha sistêmica. Ele morreu no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu, depois de sofrer um infarto fulminante. Paulo Henrique estava com 76 anos e passou mal após ter voltado de um jantar com amigos. Paulo Henrique começou a carreira em 1961 no jornal A Noite. Depois passou pelas revistas Realidade e Veja, onde chegou a ser correspondente em Nova York, o primeiro da publicação. Que Paulo Henrique ganhou o prêmio ESSO, um dos mais importantes do jornalismo, na categoria Informação Econômica. Depois, Paulo Henrique seguiu para a televisão. Trabalhou na Manchete e na Globo, onde se destacou como correspondente internacional, também em Nova York. Olá, tudo bem? A voz marcante, o jeito único de entrevistar fazia diferença. Nessa época, Paulo Henrique entrevistou políticos importantes e muitos famosos. A estrela Madonna passou pela língua afiada de Paulo Henrique. Qual foi o melhor sexo que você já fez? O de ontem à noite. Em 1996, ele deixou a Globo e foi para a TV Bandeirantes, onde apresentou 2 programas, o Jornal da Band e o Fogo Cruzado. A passagem pela Band não terminou muito bem e Paulo Henrique foi demitido pela emissora. Ele trabalhou também na TV Cultura e em 2003 foi contratado pela Rede Record. Por lá, Paulo Henrique apresentou alguns jornais e o programa Tudo a Ver. Mas foi no Domingo Espetacular que o jornalista ganhou mais notoriedade. Ele era um dos principais apresentadores da revista eletrônica. Além de apresentar, Paulo Henrique fez matérias e dava voz a um dos quadros mais divertidos da atração, o Bichos Curiosos. Após 13 anos, ele deixou o Domingo Espetacular e estava sem projetos na emissora. Na internet, ele também era muito ativo e mantinha o blog Conversa Afiada, onde tratava de economia e política. Paulo Henrique Amorim chegou a enfrentar vários processos na justiça. Um dos mais polêmicos envolveu o jornalista Heraldo Pereira. Em 2016, ele foi condenado por injúria racial depois de chamar Heraldo de negro de alma branca. Aqui no SBT, Paulo Henrique fez algumas participações. O jornalista esteve no programa Livre e também na Hebe Camargo. Ele estava casado com a jornalista Georgia Pinheiro e deixa uma filha do primeiro casamento. Paulo Henrique Amorim e seu temperamento forte e humor afiado irão fazer falta à televisão brasileira, assim como seus bordões famosos. Olá, tudo bem? O jornalismo perde um grande profissional. Boa noite e boa sorte. Agora nós vamos ao vivo com Gabriel Cartolano, que está com a apresentadora Cris Flores, que trabalhou por um bom tempo ao lado do Paulo Henrique Amorim. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Gabriel. A gente gostaria de estar falando com você de coisas boas, mas infelizmente a vida levou mais um talento e você é constante com ele, né, Cris? Oi, Lívia, boa tarde para vocês de casa. Pois é, Lívia, eu estava conversando aqui com a Cris e ela estava me contando uma história do início da carreira, que ele foi um grande incentivador da sua carreira. Eu queria que você contasse um pouquinho. Oi, Gabriel, obrigada, viu, por vocês terem me convidado, por estar aqui hoje, falando do Paulo, que é um grande mestre. É um prazer falar com vocês, tão queridos, e eu posso dizer que se eu estou hoje aqui na televisão falando com vocês é graças a ele, porque foi ele que viu em mim um talento que eu nem sabia que eu tinha. Eu trabalhava numa revista, que era a revista Contigo, falando de celebridades, e ele me convidou para fazer o Tudo a Ver, um dos jornais, né, que vocês viram aí, de variedades. E ele que criou o meu nome, o Cris Flores, porque eu assinava como Cristiane Flores na revista, e ele olhou para mim e falou: não, vamos colocar Cris, que vai ficar muito mais simpático. E eu usava óculos, tinha o cabelinho Chanel, o Léo me conhece bem dessa época, porque a gente trabalhava junto.
E aí ele olhou para mim e falou: você parece uma professora de geografia falando de fofoca, você dá credibilidade para fofoca. E é tão gostoso fazer fofoca, né? Falar sobre celebridades como vocês fazem. E ele tem um humor, ele tinha um humor muito, muito inteligente. Então ele trazia esse bom humor também para o jornalismo, para o dia a dia. Por isso que ele falava sobre qualquer assunto. E ele adorava falar de fofoca. Eu tenho certeza que ele assistia vocês todos os dias. E se não fosse todo dia, ele estava trabalhando e não podia assistir, porque ele adorava falar sobre esse assunto. E a Cris estava falando aqui pra mim, gente, um jornalista sério, respeitado, ele tinha um manual, né, Cris, para o jornalista que ele mesmo escreveu. Eu queria que você contasse um pouquinho, que é uma curiosidade, eu acho que nem todo mundo sabe disso. Sim, eu tive o privilégio de trabalhar com ele e ele era um grande professor. Então o que ele fez nessa época do Tudo a Ver? Ele criou um manual de jornalismo para a gente entender qual que era a linguagem que a gente devia usar, o português correto, para o câmera, para o editor de imagens, a roupa que a gente devia colocar. Facilitar o trabalho de todo mundo, né? Exatamente. Então, assim, ele cobrava da gente, mas ele ensinava também. Então, tinha porquê daquela crítica, daquela cobrança. Eu aprendi muito com ele. Ele era genial, um grande jornalista. E principalmente nesse momento que a gente vive hoje, onde o jornalismo está desacreditado, onde as pessoas querem acabar com o jornalismo, é muito importante a gente dizer que não, o jornalismo tem que sobreviver, porque é a gente que reporta o que está acontecendo para as pessoas. O que vocês fazem aqui todo dia é contar o que está acontecendo. E ninguém pode ficar na ignorância, a gente tem que mostrar sim a realidade. Você era uma amiga pessoal, eu queria que você falasse do seu último encontro com ele, que foi inusitado, um tanto quanto inusitado também. Foi. No final do ano eu viajei e aí para fora do Brasil, e aí eu entrei num restaurante, eu dei de cara com o Paulo Henrique e com a Georgia, que é uma grande amiga também, a esposa do Paulo, e nós nos conhecemos no trabalho, no Tudo a Ver, porque ela era repórter também, e foi assim que ela conheceu o Paulo. Eles eram apaixonadíssimos um pelo outro, um respeito, um carinho, e ali a gente se encontrou, ficou conversando, trocando ideias, mas a gente se falava sempre, a gente saía